Olá, tudo bem? A paz esteja com você. Hoje eu trago mais um tema sobre reinos do mundo. E que dentro desses reinos do mundo, os homens estão fundamentando obras que levam o nome do Senhor. Né? Isso é muito perigoso. Eu apenas estou, na minha fala, nesse dialogando com as escrituras, para levar mais um entendimento para mim e para você, dialogando sobre esse assunto. Em vídeos anteriores, eu falei sobre o reino do mundo, baseado em Mateus 4, da proposta que o diabo fez para Deus, entregando o reino, os reinos do mundo, que são 7 continentes. Né? E eu trago mais uma vez esse assunto do reino do mundo, baseado em Gálatas 5. Gálatas 5, já através do apóstolo Paulo, a autoridade de Cristo. Né? E muita gente tem pregado ou não esse assunto. Né? E hoje eu trago para abordar com mais detalhes, né? Detalhando, para que você tenha um entendimento melhor, para que você possa perguntar para as Escrituras o que significa tudo isso, qual é o fundamento de tudo isso, por que nos dias de hoje as religiões estão usando, é gerado por esses conflitos de confusão, de escândalo referente a esses itens que eu vou citar agora. Né? Isso é um diálogo amistoso, tranquilo, sem indicar ninguém, vamos dizer assim, sem julgar, mas a palavra de Deus deve ser dita. Que goste, que não. Você pode até ser contra, é um direito seu, tem livre-arbítrio. Você pode falar o que você quiser, tem livre-arbítrio, como eu estou aqui. Mas eu creio, eu entendo da minha fala, eu estou aqui sendo, no meu sentimento, no Senhor Deus, através do Espírito Santo, para trazer essa mensagem. Isso é no meu, na minha comunhão com o Senhor. Né? Eu não posso chegar aqui e falar que eu sou tal, que eu sou isso, que eu sou aquele, que eu sou o melhor. Não existe isso. Né? Estou aqui como um humilde servo do Senhor, e nós temos que ser humildes para que possamos receber as revelações precisas do significado das Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, e que hoje ele não dá inspiração. Por isso que o tema que eu trago hoje, mais uma vez, que é o reinos do mundo, esse reinos do mundo é que está sendo operado as religiões no mundo. Nós temos mais de 10 mil religiões no mundo, mas existem as 10 maiores religiões do mundo. Mas eu não estou falando de religião, mas dentro desse contexto aqui, ele tem uma referência do que está acontecendo. É claro que existem religiões idôneas, né? De homens idôneos. Eu já falei em outros vídeos, a idoneidade dos homens. Tem muito homens de direito. Não é? Porque existem muitos homens bons. Porque se existisse mais homens ruins do que bons, bom, Deus já teria tomado as providências do mesmo que fez na época de Noé. Por isso que o amor do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que paira sobre a humanidade, nos salva deste mal. Por isso que a minha fidelidade aqui, a minha fidelidade com Deus e a finalidade de trazer este breve comentários e diálogo, sendo guiado pelas palavras do Senhor. A mensagem ele diz aqui que em Gálatas 5, no versículo 19, começando, ele fala sobre a obra do mundo. Né? Já a priori, fala sobre a obra do mundo. Não são palavras minhas. É a autoridade das Escrituras. Ele diz aqui: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza,
libertinagem. Todo ministério que é fundamentado nessas tais citações, nessas tais palavras, nesses tais itens, e que vive com essas práticas, é ministério concedido por Deus? Você me pergunta. Vou continuar. Ele fala aqui que também no versículo 20, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Facções. Você já viu? Facções? Facções religiosas, facções políticas. Vamos continuar. Tem muita coisa para ser abordada nesse assunto. Ele diz: invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Existem coisas horrendas nos ministérios dos homens. E essas coisas acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pega a sua Bíblia e abra em Gálatas 5. Vamos acompanhar. Porque o que está dizendo aqui? O que diz na sua escritura e na minha? É o mesmo. O que é que dificulta você entender? Você entende, mas não aceita? Porque se uma pessoa é praticante um desses itens e vive dentro do seu ministério, e geralmente não é um, são diversos, pela minha caminhada, entendo eu, que a gente torna-se gato escaldado, né? De muito sofrimento, de muitas decepções, mas o sofrimento e decepções é para nos aperfeiçoar. Não devemos achar ruim. Se essa mensagem está chegando até você agora, vamos dialogando com o Senhor, através do apóstolo Paulo, viu? O tamanho da obra de Deus, através do apóstolo. A palavra dele está chegando aqui. O Espírito Santo usou o Espírito de Paulo para poder escrever tudo isso, inspiração. E a obra está aqui, faz 2000 anos eu estou aqui. Estamos aqui conversando, transmitindo para milhares e milhares de pessoas. Né? Então, você tem que fazer uma pergunta. Você tem no seu ministério, na sua igreja, esse tipo de escândalo. Você é praticante dessas coisas? Vou repetir, você é idólatra? Você idolatra quem? Eu não vou fazer citação aqui. Você já observou o que significa idólatra? Existe idólatra, ela é amplo o entendimento de idolatria. A idolatria pelo sexo, ele está falando tudo de idolatria aqui. Idolatria pelos feitiços, feitiçaria. Idolatria pela inimizade. Idolatria por dividir as pessoas. Idolatria por facções religiosas e políticas. Idolatria que tem essa idolatria da inveja. Veja onde ele alcança. Vamos colocar aqui. A idolatria pelas bebidas, pelas orgias sexuais e coisas semelhantes acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Senhor. Não podemos idolatrar líderes. Não devemos idolatrar políticos. Não devemos idolatrar amigos, artistas. Mas podemos admirar. Tem gente que está dando a vida por determinadas pessoas, determinadas facções, que seja religiosa, política, saúde, tecnologia, dinheiro e etc. O Senhor, eu vou abrir aqui um entendimento melhor. Em Êxodo, no livro de Êxodo, só para que você acenda a sua memória, que fique revestido. O Senhor Deus, ele fala aqui em Êxodo, capítulo 20,
ele entrega o primeiro mandamento. Esse mandamento ele é falado no Novo Testamento. Até pelo apóstolo também, por todos os apóstolos, como com Jesus, sobre a idolatria. Esse assunto de idolatria entra depois, porque se você tem um ministério que é formado por esses itens citados nas Escrituras, e que vive em estado de idolatria, como a igreja, as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, e principalmente a igreja esqueci aquela, agora deu um branco. Depois eu vejo. Eu vou deixar para depois. Eu dei um branco. Laodiceia, a igreja de Laodiceia, era riquíssima. Ela disse que não precisava de nada mais. Jesus falou que ela não precisava mais de nada. Ela foi o quê? Condenada. Porque quando você recebe o excesso de bênção e que não continua na humildade, porque nós temos um homem chamado, um sábio, mais sábio dos homens, na Escritura, chama Salomão. Ele negligenciou com Deus. Ele partiu para a idolatria. Por quê? Pelo meio que ele passou a conviver com suas mulheres. Os casamentos de nações que ele teve, fazendo pacto. Então, nós temos aqui, eu estou dando algumas referências, que ele diz aqui, não, no versículo 2, 22, versículo 3 que começa, ele diz, não terás outros deuses diante de mim, que quer dizer, deuses são homens. Não pode estar idolatrando homens. Se você diz que adora Cristo Jesus, está colocando o seu coração idolatrando religiosos, políticos, cantores, atores, etc, 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 etc. A quem verdadeiramente você está servindo ou adorando? Essa é uma questão que você tem que levantar, tem que tomar essa consciência. Porque nós temos tendência de se inclinar para o mal. Porque o mal, o pecado caiu sobre a terra, sobre a humanidade. Nós somos caídos. Até então, quem está em Cristo Jesus está levantado, porque Jesus veio para levantar quem estava caído, quem estava perdido. Os doentes da alma. E ele fala, eu vou continuar aqui, vamos tomar um entendimento aqui. Ele fala no versículo 4, ele diz, não farás para ti imagem, é outra idolatria, de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Em cima nos céus. Escultura de anjo, de Jesus. Alguém viu Jesus para fazer uma escultura dele? Nem embaixo na terra. E séries de idolatria de animais debaixo da terra. Nem nas águas. As águas são os mares. Tem idolatria até de animais, de peixes, etc, etc, etc. Nem nas águas debaixo da terra. Tem água debaixo da terra. Outro mundo. Interessante, né? Nem nas águas debaixo da terra. Ele diz mais, no versículo 5, não te encurvará a elas, nem as servirás de imagem nenhuma. O homem pode projetar imagem lá debaixo da terra, alguém que morreu, e levanta um mastro, ou coloca aquela imagem dentro do ministério, dentro de uma rua, numa praça. Ele está falando desse assunto. Isso é idolatria. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele zela pelo nome dele. Nós temos que prestar atenção como Deus julgou
o povo de Israel por causa da idolatria. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. O que foi que aconteceu com a família de Jacó quando entrou no Egito? Ele foi recebido por José, bem recebido, pai e tudo mais. Mas o que foi que aconteceu o castigo após 430 anos? Ele visitou até quantas gerações? Até a quarta geração. Mas se formos observar o relato da vida de cada um dos filhos de Jacó, fora José, eles foram perversos e foram mal diante dos olhos do Senhor. Foi desrespeitoso com o pai, foi desrespeitoso em todos os sentidos. Né? Então, nós temos que observar todas essas coisas. Temos que observar a história de Israel, os mandamentos de Deus para Israel, mas tem muitos que é para a nossa serventia de entendimento, porque isso aqui é um mandamento espiritual. Isso é um mandamento espiritual. Isso não está falando de rituais. Isso é espiritual. Isso é para proteger. Quando o Senhor coloca uma lei dele, é uma lei do amor. Ele está revelando o mal para que não opere sobre as nossas vidas. Ele está revelando o mal. Está falando sobre o maligno, que ele opera desta forma. E o Senhor está revelando. E ele diz, não idolatre deuses. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. O que foi que aconteceu com Hitler? A idolatria pairou sobre a vida dele. Ele tornou-se o quê? Queria ser dono de todo mundo. Fazia o que queria, bem entender. Ele era a lei plena. Ele mandava e desmandava. Ele usou a inocência das pessoas pela ignorância, que é a ignorância, das necessidades das pessoas. Porque, geralmente, a idolatria leva à decadência espiritual. Você, de repente, depender de determinados políticos, de determinados religiosos, de determinado médico. O médico é uma autoridade da saúde. Né? O engenheiro é responsável pelas obras. E quando idolatra ele é o melhor. Em um certo tempo, de repente, cai um prédio. Ou uma ponte. Viaduto. Médicos conceituados, escândalos. Homens religiosos, com dezenas e centenas de escândalos que está acontecendo no mundo. Político. Você está idolatrando essas pessoas. Você está levando. A idolatria é um espírito maligno. Por isso que o Senhor Deus aqui, ele faz essa citação aqui, os mandamentos. Porque o povo do Egito, isso aqui serve para nós. Isso é um alerta. Tanto prova que eles estavam tão voltados à idolatria, que ele veio de um mundo poderoso, de um reino de homem, Faraó, que eles não esqueceram. E chegou no pé do monte no Sinai ali, foram fazer o bezerro. E olha que ele foi feito, concordou, ali fechou aliança com Deus, né? Fez tudo isso. Essa é uma outra história. Mas, dando só uma referência. O que foi que Deus ficou irado? Quando Moisés voltou, parece que foi 25 mil pessoas. Foi 15, foi 25 mil, depois eu verifico isso aí. Abriu ali a terra. Quando você coloca o seu coração, você perde o amor puro do Espírito do Senhor. O Espírito de Deus não opera com o espírito deste mundo, o usurpador, com o Espírito Santo.
Ele não habita porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se você é praticante, vamos lá, para Gálatas de novo. Eu só fui dar uma referência. Não é? Eu vou concluir aqui, quando ele diz que a terceira e a quarta, aqueles que me odeiam, porque esses que praticam tal idolatria odeiam o Senhor. O sentido dele é esse, porque o coração dele está voltado à idolatria. Porque estamos falando do reino, o reino deste mundo, o qual o diabo ofereceu a Cristo. 4:8 de Mateus. Agora eu trago Gálatas. Nós estamos dialogando, nós temos que ser sinceros primeiro com Deus e ser sincero conosco, porque se a gente for sincero e verdadeiro com Deus, nós vamos bem na vida. Uma vida espiritual. As pessoas acham que só pode estar bem na vida quando está o bolso recheado. Mas depois sabe que muito bem, depois tudo isso acaba. Naquele dia você pode perecer com aquele bolso cheio de dinheiro, cheio de riqueza, pode perecer naquele dia, sem salvação. Mas todo mundo vai dizer, ele era um homem bom, religioso. Mas você conhece o coração dele? Você conhece o coração do homem? Você conhece o coração do homem? Quem é que responde isso? O próprio Deus responde. Só um minutinho. Por isso que esse assunto ele é longínquo para poder dialogando com a Escritura. Olha o que ele diz aqui. Daqueles que me odeiam, ele considera esses que idolatram essas coisas e falam no nome dele, em vão me adoram. Em vão me adoram. Vou continuar aqui para entender melhor. E faço misericórdia a milhares dos que me amam. Que quer dizer que não pratica essa idolatria. De quem amam o Senhor? Vamos agora para outro livro, para Gálatas. Idolatria, feitiçaria, inimizade, etc. Inveja, bebedice, orgias, coisas semelhantes a esta. Idolatria, escândalos, politicagens. É bíblico entrar no altar que se diz que aquele ministério... Eu não estou condenando os ministérios, estou fazendo comentário embasado na Bíblia, biblicamente. Não sou contra nada que faça político, isso. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. O Senhor deixou os seus apóstolos, eu deixei os meus discípulos, os servos que o Senhor me entregou, as ovelhas, eu estou deixando eles no mundo, mas eles não são do mundo. Como você pode julgar o reino do mundo? Como você pode julgar o rei do mundo? Você tem que fazer da mesma forma que Noé fez. Ele desprezou as coisas do mundo. É assim que se julga. Não com falas, não com repreensão, porque não vai resolver. Eu não estou aqui fazendo repreensão, eu estou fazendo aqui apenas respaldando, apresentando as passagens bíblicas para que sejamos vigilantes. O que a Bíblia está falando aqui? Seja vigilante, meus filhos, sejam cuidadosos. Eu trouxe a palavra da salvação, meu filho, como Deus estivesse falando, eu enviei meu filho para que ele morresse na cruz, que lavasse todo o pecado, aquele sangue que foi pego pela ignorância, pela inocência de Adão, que Adão poderia falar não precisa, se a Eva mantivesse o pecado e Adão falasse não, era a palavra dele. Era a palavra dele. Decidia do cabeça, porque ele foi feito primeiro. Ele estava governando ali o Éden, ninguém sabe o tempo. Quantos 1000 anos ele estava ali? Ninguém sabe. Porque ele que deu o nome a todos os animais e etc, etc. Dependia só dele. Caiu por causa dele. Mas ele foi auxiliado, mas ele foi convencido pela mulher. Quando Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou por causa de Adão. Maldito sois a terra. Porque ele foi feito primeiramente da terra. A mulher foi feita do homem. Adão foi feito fora do Éden. Eva foi feita dentro do Éden. O Éden já existia.
Existia ali, e o Senhor fez um jardim no Éden, e ali fez habitar o homem, para ter um relacionamento. Então, o espírito de inveja entrou ali. Todas essas baboseiras, vamos colocar assim, é tudo do diabo. Essas citações aqui, desses itens, é tudo maligno. É tudo dom dele. Tudo da maldade dele. Ele enche os nossos corações com essas perversidades dele. Porque a inveja dele começou lá no céu, lá no reino do céu. É outra história para ser conversada, não é? Então quando o Senhor diz que quem comete tais coisas não herdarão o reino. Então, se você está vivendo, dizendo que é o reino de Deus, você está invocando o reino de Deus, porque o reino de Deus mora no nosso coração. Como pode o reino de Deus estar dentro de nós, como diz Cristo, o reino está dentro de nós? É outro assunto falando sobre o reino do Senhor. Então, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, Mateus 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É para fazer a vontade de Deus. Está dizendo que esse é o que Paulo está citando aqui, você vai encontrar em Marcos também. Marcos 12. Então, o fruto... Não. Então, todas essa inveja, bebedice, idolatria, feitiçaria, tudo isso faz parte do reino de Deus? Isso é pergunta. Então, se você está vivendo com esses itens, com esses elementos de Satanás, quer dizer que você já está liberto? O reino está em você? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, mas você responde para você próprio. Você pode até fazer comentários e tudo mais, isso é um direito seu. Isso é um direito seu. Não está existindo pregações aqui. Não está existindo ensino. Está existindo, assim, apenas um diálogo referente à Escritura sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que sejamos idólatras. Então, dessa forma, elimina as Escrituras. Eliminamos as Escrituras. Todos os dias nós temos que ser salvos da idolatria. Todos os dias. Não tem saída. Mas aqui ele fala o seguinte, vamos se firmar em uma coisa. Como eu falei aqui em Êxodo, como Gálatas, ele diz, não herdarão o reino de Deus. Quem não vai herdar o reino de Deus? Outra vez, vou ler para confirmar. Não herdarão o quê? As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem. Se você está praticando tudo isso, e a sua igreja está recheada de tudo isso, é o reino de Deus que está nesse lugar? No lugar não. Em você. Porque Deus não opera em templos feitos por mão de homem. Não está escrito. Já foi falado desse assunto por profeta Isaías, pelo diácono Estevão, pelo apóstolo Paulo e etc. É difícil de entender? Não, porque está escrito. O que está escrito deve ser seguido. Dessa forma, seremos abençoados. Ele diz, mas, libertinagem. Libertinagem é o que mais existe. Eu não estou sendo contra nada do que praticam nas igrejas dos homens, nos ministérios dos homens. Quem sou eu para ser contra? Por que eu ser contra? Você tem livre-arbítrio para você fazer o que quiser entender, até se matar. Pegar um revólver e tiro ou pular de algum precipício. Isso é um direito seu. O Senhor deu vida para a pessoa. Mas quando você está submetido às regras de Deus, quando você aceita Cristo Jesus, a sua alma volta a pertencer ao Senhor. Enquanto você não está dentro da graça do Senhor, porque se você falar que essas perversidades de pecados é da graça de Cristo, e que você dá glória a Deus, graças a Jesus, e você vive com essa prática, falar de Cristo não significa amar.
Falar de Deus não significa marca. Clamar, jejuar, pular, dizimar, ofertar, fazer voto, isso não significa fidelidade. Se você está praticando todos esses atos, para quem você verdadeiramente está clamando? Qual é o Deus? É essa a pergunta que você deve fazer para você. Eu também estou fazendo. Mas responde para você mesmo. Porque você reivindicar, até julgar o próximo, que não pode estar julgando, se você observar, se você está recheado, tem alguns desses aqui, você está vivendo em iniquidade. O Senhor disse que no céu não entra pecado. Eu tive uma fala anterior, eu vou manter aqui um vídeo anterior, lá em João 9, João capítulo 9, no Evangelho de João, é muito simples. No Evangelho de João capítulo 9, parece que é 31, é isso? 31, ele diz assim, olha a sua Bíblia, ele diz aqui, ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E agora? O que é que você acha disso? É a minha palavra de Deus. Quem está falando aqui? Quem falou? A Sagrada Escritura. Porque se você diz que, se a pessoa diz que é um cristão, que ama ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, se ele é praticante de todos esses atos, é a mesma coisa de você pegar a pessoa, um pai de família. O marido, ele é fiel em tudo dentro de casa. Ele paga toda a despesa, tem casa, tem carro, dá lazer, dá tudo. E é considerado pelos filhos o melhor pai do mundo, até a família. Esse ato que ele está fazendo é um ato bom. Mas depois descobre que ele é um homem adúltero. E tem até família paralela. Os atos bons que ele está praticando cobre o ato mau. O mundo concorda com isso às vezes. Às vezes não. Porque eu tenho visto coisas horríveis. Estão praticando coisas das mais perversas e cobrindo com uma bondade que procede do maligno. Porque quando você pratica o bem e está praticando o mal, você está querendo dizer que esse bem que você está praticando é Cristo que está praticando no seu coração? E ao mesmo tempo você está praticando o mal? Quer dizer que seu tempo está habitando dois espíritos? O Espírito Santo e o Espírito de Deus? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você. Nós estamos... Esse diálogo não é nada de repreensão, são perguntas que nós temos. Eu estou perguntando aqui na escritura, estou perguntando se essa pessoa é uma pessoa idólatra, cheia de feitiçaria, com inimizade, é fofoqueiro, cheio de divisão, cheio de ciúmes, de pelejas, invejas, divisões, aonde a pessoa chega é invejosa. Não é? Como é que fica tudo isso? E essa pessoa diz que é temente a Deus. E que pratica o mal. Este mal ele pratica. Mas tem uma coisa na casa. Suas contas estão em ordem. Seus tributos estão em ordem. Ele é honrado. As pessoas do mundo dão honra do que ele vê. São as coisas visíveis. Mas não entende as coisas invisíveis. As coisas de Deus. Está entendendo que as coisas do homem. O homem, ele nasceu pecador. Nós nascemos do pecado. Só existe uma cura para tudo isso. Chama-se tomar consciência na consciência de Cristo. E Ele é a pureza de toda a humanidade, para que quem crê nele será salvo. Esse reino aqui, quem pratica tais coisas,
que ministérios, ou igrejas, ou famílias, ou um homem, uma mulher, ou um adolescente, seja lá quem for, um adulto, que vive com estas práticas, ele está vivendo nos reinos do mundo. São reinos. Está vivendo no reino do mundo. Mas essa pessoa, ela vai para as igrejas. E ela chega lá e ora e louva, depois volta para casa. Não vou contar as minhas experiências aqui, dessas coisas todas. Eu estou aqui para testemunhar a veracidade das Escrituras, a veracidade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Cristo, através dos apóstolos e inspirado pelo poder do Espírito Santo. É isso que é mais importante. Todo homem deve ser instruído por Deus, para que ele vá bem, seja próspero em todas as instâncias da vida. Isso é mandamento dado pelo Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo aqui, existiu mais uma confirmação aqui, mais uma confirmação, lá em Provérbio 15, 19, vamos lá em Provérbio 15, 19, rapidinho, vamos lá, eu estou encerrando Provérbio 15, 19, se eu não me engano, Provérbio 15, 19, ele diz aqui o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Esse caminho que está sendo tomado, ele é espinhoso. É um caminho perigoso até sem volta. Ele é muito perigoso. O caminho do preguiçoso, porque você tem preguiça, a pessoa está com preguiça de buscar a verdade, de estudar, de ler, de tirar suas dúvidas. Pressione o teu mestre. Pressione o seu ensinador. Tire suas dúvidas. Por que você está calado? Por que você está calado? Você não é filho dele. Você é filho de Deus. Reivindique os seus direitos. Chama a lei de Deus, a lei de Cristo. A lei da salvação está em Cristo. Vai lá, pressione ele. Cobre dele. Por quê? Só ele tem que subir lá no altar e pregar o que ele quer e bem entender? E determinar só que você só tem que chegar lá e ouvir e voltar? Tome atitude. Essa atitude é por amor que você tem a sua vida através de Cristo. Isso não é mal. Vai dizer que não pode fazer isso porque é a palavra de Deus, é o ungido de Deus que está falando? Quem falou isso para você? Que isso existe? Ungido de Deus? O ungido de Deus foi os homens escolhidos para escrever as Escrituras. No tempo de hoje, todos nós somos ungidos para a salvação. E você só passa a ser ungido verdadeiramente de Cristo se você viver de acordo com a unção da palavra, que é a verdade. Eu sempre estou repetindo que eu vou ter um diálogo sobre a unção. O que é a unção do Senhor? Não confundir a unção com óleo aos profetas, porque ele não tinha ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo só habitava só em homem escolhido diretamente por Deus. Com o sangue derramado de Cristo, ele ungiu a terra, limpou o pecado. Aquele vermelhão que existia de Satanás, o qual ele usou o sangue de Adão, Jesus na cruz lavou o sangue do diabo, que usou Adão e Eva, cobriu, está tudo coberto, ficou branco como a neve. Mas se você rejeita, você volta a ser o velho homem, que é Adão, e a mulher volta a ser a antiga mulher, que é Eva. Pense bem nisso aí. Bem? Então essa é a mensagem que eu estou encerrando esse vídeo sobre reinos do mundo. E vamos ser vigilantes, que aqui eu coloquei Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas, no livro de Gálatas 5, 19 até o versículo 21. Né?
Nunca esqueça que a sua luta que você está tendo na sua vida, eu vou até concluir aqui, no versículo 16, que é a vida pelo Espírito, para concluir a obra, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, se você estiver fazendo essas práticas, que já foi citada a partir do versículo 19, você está satisfazendo o desejo da carne. O desejo da carne é pecado. Então, vamos lá, continuar. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Você luta a carne contra o Espírito. O Espírito está lutando para se libertar, para salvar você. Olha aqui a verdade. Eu estou aqui mostrando a verdade para você. O Espírito Santo está mostrando a verdade para você. Apenas eu estou sendo apenas um canal. De repente estou sendo um canal para a informação. Não pelas minhas palavras, não pelo meu entendimento, mas no entendimento, na inteligência de Deus. Está aqui. Você está com o livro aí? Pois é. Aí ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito não quer que você pratique essas carnalidades, esses pecados, porque o Senhor quer abençoá-lo. O Espírito Santo veio para ensinar. O Espírito Santo veio para convencer você do mal. O que está dizendo aqui na palavra é que é o Espírito Santo que quer convencer você. Está lutando contra a carne. A obra de Cristo é espiritual, não é carnal. Não é o reino desse mundo. Porque busca nos lugares o reino. Já existe. Existe milhões de indústrias, de empresas, órgão público, municipal, estadual, federal, privados, estatais, empresas mistas, emprego em todos os sentidos, empresas pequenas, micros, existe tudo. Você vai orar a Deus, por que não está abrindo a porta? Você vai em um lugar, vai abrir a porta, não, eu vou ali fazer um sacrifício. Sacrifício? O Senhor morreu, então em vão para você? Ele está pedindo sacrifício para nós, não. Ele pede a misericórdia, o amor dele. Se você viver na palavra, o Senhor falou para Abraão assim, para Abraão: andai na minha presença de ser perfeito. E ele foi extremamente abençoado. Essa bênção já foi entregue. É outro assunto que eu vou colocar. As bênçãos materiais já foi entregue no tempo de Abraão aos patriarcas. Por isso que ele é o pai da fé. E nós herdamos as coisas dele, da fé. Ele conquistou as coisas pela fé, porque ele creu na palavra do Senhor e obedeceu. E você? Você está adquirindo as coisas materiais e está conquistando as coisas, praticando todos esses atos carnais? E diz que é servo ou ama o Senhor? É isso mesmo? Eu quero que você faça um levantamento, faça uma avaliação de tudo isso. É? Então, aqui ele conclui, ele ainda fala aqui, para finalizar esse assunto, ele diz: se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então você está debaixo da lei. E a lei o quê? A lei do pecado. O Senhor fez a lei para revelar o pecado, o pecado que o diabo pratica, o que ele quer com as pessoas. É esse que serve a lei. Jesus, quando veio, pela graça. Então, para você estar na graça, tem que parar de pecar. Você tem que amar o Senhor. Tem que amar os mandamentos dele. Amar os mandamentos dele não é fazer sacrifício. Misericórdia. Ele diz: as obras da carne são conhecidas, quais são prostituição, impureza, libertinagem e etc. Então, pegamos em Gálatas, a partir do versículo 16 até o versículo 21. E eu fico por aqui. Agradeço a sua presença. Foi um diálogo bom. Fique com Deus, que Deus abençoe você, o seu coração, o seu entendimento, sua família. Que sejam grandemente abençoados, poderosamente, que possa sempre estar buscando a veracidade de Deus, que serás salvo tu e toda a sua família, como a minha também. Abraço de paz, óculos santo, até a próxima, para a glória e honra do Senhor.